Olá, malta. Estamos de volta. Desta feita vamos abordar sobre a não localidade, o não tempo e o fim das crenças. Nós nos capítulos anteriores nós abordamos sobre crenças, teorias científicas, de facto, evidenciais, aquelas teorias que se baseiam nas evidências para a construção de um determinado facto do passado ou do futuro. Elas são por si só crenças, pelo simples facto de ser impossível termos todos os factos ou todas as variáveis que influenciam ou influenciaram determinado facto, e também pelo facto de cada facto ou cada variável que influencia o facto em consideração ser infinito o seu detalhe. Ou seja, como não podemos ter todos os factos ou todas as variáveis, não podemos ter todos os detalhes infinitos e infinitesimais de cada facto. Então elas são construídas à base de uma amostra limitada. E a verdade absoluta só ocorre quando nós temos todos os infinitos factos possíveis que influenciam determinado facto a estudar, e quando todos os infinitos factos que nós temos nos são dados com todo o seu infinito detalhe. E como isso não é possível, então estas teorias são, vamos lá dizer, verdades relativas. Mas como nós sabemos que a verdade é só uma, a verdade é absoluta, porque a verdade é o facto, então elas são simplesmente crenças. São crenças. Verdades parciais não são verdades. Elas são crenças. Então estamos aqui a abordar sobre a possibilidade de se eliminar as crenças, tanto crenças religiosas como crenças científicas. Nós sabemos que essas crenças ocorrem dada a impossibilidade ou a dificuldade que o ser humano tem de vivenciar os fatos, sejam os fatos do passado ou os fatos que virão a ocorrer, fatos do futuro, ou mesmo fatos do presente, mas que o indivíduo, porque ele não pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo, então nós consideramos o indivíduo impossibilitado de vivenciar um determinado fato que acontece a uma distância geográfica muito, muito grande, que ele não pode lá estar, não pode presenciar. E então o ser humano está condicionado a acreditar nas crenças. Mas será que não é possível? Não podemos nos libertar das crenças? Ok. A não localidade ocorre quando um determinado elemento, um determinado corpo físico não tem localização no espaço. Quer dizer, ele não está em nenhuma parte. O não tempo é a ausência do tempo. Vamos abordar primeiro sobre a não localidade. E nós abordamos a não localidade do ponto de vista mental em relação à natureza do ser humano. Nós sabemos que o ser humano é um elemento da natureza, tem um corpo físico e tem também a sua mente. E é a mente do ser humano que investiga tudo, é a mente que quer compreender o universo, quer compreender toda a existência. Sabemos também que o estudo que o ser humano em vida, que o estudo que o ser humano leva a cabo é aplicado sobre unidades físicas, sobre as coisas, sobre partículas, sobre corpos, sobre elementos que podem ser palpáveis. Aquilo que não é palpável, aquilo que é nada, que é vazio, que é límpido, que não tem existência física, o ser humano não tem como tratá-lo. E o ser humano, por via da mente que tem, ele lida com coisas palpáveis, com coisas que ele pode sentir, com coisas que ele pode ver, que ele pode tocar. Basicamente são quantidades. Nós concluímos nos capítulos anteriores, quando abordamos sobre o zero e o infinito, de que o ser humano lida, trata, estuda as quantidades porque quantidade é a natureza intrínseca da mente humana. A própria mente humana é uma quantidade, por isso é que só lida com
quantidades. Não quantidades não fazem parte do escopo da mente. A mente não tem artifícios para tratar não quantidades. Por quê? Porque ela própria é quantidade na sua natureza. Ora, nós abordamos, quando falamos sobre o zero e o infinito, de que é preciso que a mente, que é uma quantidade, seja zerada, seja anulada. A mente precisa ser diluída ou dissolvida no silêncio do não ser, da não quantidade, do vazio existencial. A mente precisa deixar de ser quantidade. Mas sabemos que, ao deixar de ser quantidade, tornando-se uma não quantidade, ela anula-se, é zero. Automaticamente deixará de ser mente. Ao deixar de ser mente, se o ser continuar, se o ser ainda existir, então o que vai existir depois que a mente é dissolvida no silêncio existencial será outra coisa, mas não mente. Vamos chamar isso de consciência universal. Vamos chamar de consciência universal por quê? Porque a mente, ao ser diluída num determinado silêncio, então, e se o ser continuar, se o ser ainda existir, então tal ser, ao não ter localização no espaço, porque a mente tem localização no espaço, mas se ela for diluída, não vai haver localização no espaço para aquela consciência que possivelmente venha a sobrar do ser ou no ser. Então, aquela consciência, porque a mente já não é quantidade, deixa de ser quantidade, então sobra simplesmente aquela consciência, não terá localização no espaço. Porque a única coisa que era quantidade era a mente e que tinha localização no espaço. Se a mente for diluída no silêncio existencial e o ser ainda continuar, estamos a dizer, se o ser continuar, pode ser que o ser não continue, mas nós estamos aqui a sugerir, a propor, na eventualidade de o ser continuar. Então, aquilo que vai sobrar do ser vai ser uma consciência sem localização no espaço. E sem localização no espaço é o mesmo que dizer que todo o espaço, ou seja, ele está presente em todo o espaço. O que é que nós queremos dizer? O zero. O zero é um número que retrata uma não dimensão, uma não existência. Se um determinado corpo diminui o tamanho até ser zerado, então a sua não existência, o seu nada existir, dilui-se no não existir que está aí presente, no vazio existencial. Quando uma bacia está vazia de laranja, ela tem ausência de laranja. Somente as paredes limitantes da bacia é que criam a ilusão do vazio da bacia. Se a gente puder tirar as paredes limitantes da bacia, o vazio que existe dentro da bacia, ela une-se com o vazio existencial. Então o zero, que é zero, ele une-se ao zero existencial, a esse vazio existencial. O que estamos a dizer é que a quantidade que se anula, que se isola, deixa de existir, o que resta ou o que pode vir a restar, e como nós estamos a falar do ser, o que vir a restar no ser depois que a mente é dissolvida no silêncio existencial, então não vai ter localização. Por quê? Porque vai se diluir ou vai se misturar, vai ser parte, vai se integrar com o próprio vazio existencial. E se sobrar algo no ser, se o ser ainda existir depois que a mente é absorvida,
Então, esta consciência que vai sobrar vai ser uma consciência não local. Uma consciência não local que não tem localização no espaço. E quando não tem localização no espaço, então é o mesmo que dizer que ela está em toda parte. O zero, a não ausência da banheira. Nós não podemos dizer que a não ausência da banheira está nesse lugar, está naquele lugar. A não ausência funde-se com o todo. A não consciência também funde-se com o todo. Mas, entretanto, vai sobrar alguma não consciência somente se o ser continuar depois que a mente é diluída. E essa consciência há de ser uma consciência universal, não local e presente em todo e qualquer lugar, porque o zero, a não quantidade, está em todo e qualquer lugar. O zero é zero. Para sermos mais específicos, não que o zero, que a não quantidade esteja em todo o lugar, porque o zero é esse vazio existencial. Ele abarca todos os possíveis lugares que existam, porque os lugares que nós conhecemos são lugares físicos. A Terra é um lugar, o Sol, a Lua, Júpiter, os planetas, todo o universo físico são lugares. Mas esse vazio existencial não é um lugar como tal. O vazio existencial que abarca todos os corpos e toda a energia não é um lugar como tal. Ele é zero. E o zero da existência não é um lugar, porque é zero. É não lugar. É não localidade. Então, esse zero não é um lugar como tal. Ele abarca todos os lugares. Então, essa consciência que possivelmente venha a sobrar do ser não vai estar precisamente em toda parte, mas sim toda parte vai estar dentro dessa consciência. Toda parte vai estar dentro dessa consciência, ou seja, ela vai ser a albergadora dos corpos físicos, da energia e de tudo que contém na existência. Nós estamos a falar de possibilidades. Será que é possível? São possibilidades. Entretanto, a não localidade dessa consciência e a sua união com a existência como um todo permitirá que ela seja testemunha de todos os fenômenos que ocorrem. Essa consciência será testemunha de todos os fenômenos que ocorrem. E como é testemunha de todos os fenômenos que ocorrem, atenção, omnisciência pode estar presente. Além disso, como essa consciência é zerada, já não é quantidade, é vazio existencial, então ela também vai estar fora do tempo. Quer dizer, o tempo ocorre na mente, mas o vazio existencial, este vazio existencial que nós temos ali, não tem antes e não tem depois. Ele é zero. O zero não começa e o zero não termina, mas está sempre presente, é testemunha. Todos os eventos acontecem dentro desse vazio existencial. O passado aconteceu no vazio existencial. O presente é presente no vazio existencial. O futuro será futuro e ocorrerá no vazio existencial. Se essa consciência universal que sobrar depois que a mente é absorvida no silêncio do vazio existencial, essa consciência universal, estando unida e integrada no próprio vazio existencial, ela é não local. E além de ser não local, não ter localização no espaço,
ela também é atemporal, está fora do espaço-tempo. Estando fora do espaço-tempo, ela absorve toda a temporalidade que poderia existir. Vai absorver o passado, o presente e o futuro. Quer dizer, que ela vai ser testemunha do passado, do presente e do próprio futuro, porque o futuro depende do presente. Então, essa consciência é uma consciência atemporal. Localização no não-tempo. E porque está localizado no não-tempo, então ela vivencia e observa o tempo decorrendo. Nós já sabemos que o tempo é uma ilusão, porque ela simplesmente decorre através do movimento dos corpos e também através da ilusão mental da projeção dos eventos futuros ou da recordação de eventos passados. E também a necessidade de dividir a eternidade por intervalos com o objetivo de ordenar os eventos. Mas, entretanto, quando essa consciência está fora do espaço-tempo, ela é testemunha de todos os eventos. Basicamente, ela assume uma identidade que é a identidade de eternidade. A não localidade e a eternidade ou não tempo são um só. Quando a consciência não tem localização no espaço, automaticamente também ela não tem localização no tempo. Não há tempo para essa consciência. E por isso, ela é testemunha dos eventos em todos os locais e em todos os instantes. Sendo testemunha em todos os locais e em todos os instantes, essa consciência não tem crença. Porque ela vivencia tudo. Além disso, nós temos o problema da compreensão do todo, da compreensão do detalhe infinitesimal dos objetos. A compreensão do detalhe infinitesimal dos objetos, nós já sabemos que uma divisão infinita ou infinitesimal de um determinado objeto para se encontrar o último elemento não tem fim. O último elemento que se encontraria seria possivelmente zero, uma não dimensão de um determinado objeto, de um determinado corpo, uma não dimensão. Mas ela não é atingível porque a matéria é infinitamente divisível. Para a gente compreender o último elemento, somente seria possível se a mente deixar de ser uma quantidade. E no caso que nós acabamos de mencionar, de que a mente, ao diluir-se no silêncio do vazio existencial, ela desaparece, deixa de ser uma quantidade, anula-se, torna-se zero. Então, automaticamente, essa consciência que sobra aqui é zerada. Ela conhece o zero do último elemento de estudo. E pelo fato de conhecer o zero, que é o último elemento do objeto de estudo ou do fato de estudo, então ela conhece, sabe, é omnisciente, conhecerá a existência na sua plenitude, pelo simples fato de essa própria consciência ser ou estar imersa na própria existência, digamos, ser parte da existência, ser um só com a própria existência. Meus caros, estamos aqui a tentar dizer que as crenças terminam no momento que a mente humana é zerada, é anulada e cessa de existir para emergir uma outra consciência, que é a consciência não local, que é a consciência não temporal, sem localização no espaço e sem localização no tempo. Uma consciência que casa-se com o agora, uma consciência que casa-se com o próprio vazio existencial. Essa consciência é testemunha dos fatos e dos fenômenos, não necessita de crença, porque crença só existe quando os indivíduos não vivenciam o fato, não vivenciam os fatos. Mas essa consciência é testemunha de tudo, é testemunha de todos os fatos, de todos os fenômenos, e por isso ela não crê.
crença não existe nessa consciência. Ela sabe. Ela sabe. Essa consciência, ao estar unida com a própria existência, é como uma onda do mar. Assim como a onda do mar é parte do mar, é uma com o mar, assim será essa consciência. O que o mar sabe, a onda também saberá. Porque a onda, ela é uma só com o próprio mar. Assim será essa consciência, que será a absorção da mente do ser humano no silêncio do vazio existencial, a anulação da mente e o casamento com o todo, união, yoga. Na Índia dizem Samadhi ou Mahasamadhi, outros chamam de Nirvana, conforme mencionou o Siddhartha Gautama. Essa é a consciência a qual nós devemos prestar bastante atenção e nós devemos investigar as possibilidades de o ser humano penetrar na consciência universal. Essa é a tarefa hercúlea que nos levará à compreensão do todo, de tudo, e enfim, ficarmos calmos e conseguirmos a paz, estarmos quites com a existência e sermos felizes, porque nós e ela somos um só. Muito obrigado, caríssimos, por nos acompanhar e estar conosco até esse ponto.